Pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas, sejamos aí bem-vindos, sejamos aí bem-vindas. Vamos aí dar continuidade ao estudo do livro Missionários da Luz, a autoria do Espírito André Luiz, pela psicografia marcante e incomparável de Francisco Cândido Xavier. Olha só, eu tinha comentado com vocês, na semana passada, que nós iríamos entrar num ciclo de estudos agora nesse livro, os próximos 4 capítulos, referentes à reencarnação. No capítulo 12, que foi o capítulo que nós abordamos na semana anterior, falamos bem a respeito do instituto que existe lá no plano espiritual, na cidade de Nosso Lar, instituto esse consagrado ao preparo da reencarnação de espíritos que virão aqui à Terra em condições de trabalhadores ou na condição de missionários. Hoje, nós vamos entrar no 13º capítulo desse livro, que é o maior capítulo dele. Capítulo esse chamado Reencarnação. O 12 já era uma introdução a esse capítulo. Nós vimos no capítulo 12 que nesse capítulo 13 vai se efetuar a reencarnação de um indivíduo chamado Segismundo, que vai receber, como pais ali, Adelina e Raquel. Nós vimos no capítulo 12 que esse trio aí esteve envolvido num drama num passado. Na última passagem deles aqui na Terra, Adelina e Raquel eram casados, Segismundo entrou ali no meio desses dois, apaixonado talvez por Raquel, desafiou Adelina a um duelo, pelo que se dá a entender no capítulo 12, assassinou Adelina e desviou Raquel. Raquel foi para o prostíbulo, desencarnou ralada de ódio, Adelino foi assassinado, ficou também ralado de ódio, e Segismundo, por sua vez, com o tempo desencarnou, os três foram se reunir nos umbrais, e depois de muito sofrimento, de muitas décadas de dor e desengano, realmente eles decidiram reencarnar, após a avalização de inúmeros benfeitores espirituais. Adelina e Raquel foram primeiro, novamente como marido e mulher, e Segismundo ia reencarnar agora, como segundo filho do casal. E estava complicado o processo de reencarne. Por quê? Porque Adelina inconscientemente estava rejeitando a aproximação de Segismundo. Por isso que Alexandre, o instrutor espiritual de André Luiz, foi convocado por um amigo dele, Herculano, a participar desse processo reencarnatório a fim de que tudo chegasse no seu devido lugar. Basicamente, esse é um resumo rapidinho do que foi o capítulo de número 12. Nós vamos passar agora para o 13. Conforme eu disse, é o maior capítulo aqui. São 55 páginas. Então, nós não vamos falar desse capítulo todo hoje. Presumo eu que nós vamos levar de 3 a 4 semanas para abordar esse capítulo inteiro. Como eu disse, é o maior capítulo aqui. Eu gostaria de abordar com o máximo de detalhes, porque não existe na literatura uma descrição tão detalhada de um processo reencarnatório como esse aqui que a gente vê nesse capítulo 13 do livro Missionários da Luz. Tá? Conforme todo mundo conhece, a gente pode fazer as perguntas, as considerações, desde que fiquemos restritos aqui ao tema. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, esse capítulo se inicia com a aproximação. Tinha que haver uma reaproximação entre Adelino e Segismundo. O primeiro, Adelino, foi a vítima no passado, Segismundo foi o agressor. Um foi assassinado, o outro foi o assassino. Eles iam voltar na condição de pai e filho. E conforme eu disse agora há pouco, Adelino estava meio que rejeitando a presença de Segismundo na sua casa. O capítulo começa com André Luiz expressando a alegria dele. A alegria dele de participar ali em loco de um processo reencarnatório. Porque André Luiz havia sido médico aqui na Terra e os fenômenos de embriologia, da formação do feto, sempre o fascinaram. Porém, ele nunca teve condições e até mesmo tempo de se dedicar com um pouco mais de profundidade a esse assunto. Até que, desencarnado, lá no plano espiritual, recolhido em nosso lar, ele se viu nesse contexto aqui, com essa oportunidade de acompanhar um processo reencarnatório ali, em loco. Ele já havia ouvido falar muito da reencarnação lá na cidade de Nosso Lar, mas acompanhar o processo era a primeira vez. Então ele estava bastante exultante. Então Alexandre e André Luiz se dirigiam à casa, aqui na Terra, de Adelino e de Raquel.
E no meio do caminho, Alexandre contando para André Luiz que ele, Alexandre, na sua última passagem aqui na Terra, havia conhecido esse trio. E que ele, Alexandre, ele era muito grato, porque eles haviam prestado inúmeros favores a ele, Alexandre. E que agora ele estava muito feliz com a oportunidade de retribuir esses favores. Olha só, pessoal, a importância da lei do bem. E é o que Alexandre fala aqui. Que quando a gente faz bem a alguém, esse alguém fica grato. Pode ser que nós não precisemos muito dessa pessoa na presente reencarnação. Mas pode ser que nós precisemos dos préstimos dela após a morte. Para nos resgatar do umbral, por exemplo, né? Ou para nos ajudar numa futura reencarnação. Enfim, o bem que nós fazemos ao semelhante é sempre um investimento. Nossa, Daniel, mas que coisa mais antifraterna isso que você está falando, né? Que coisa mais matemática. Gente, no estado evolutivo que nós estamos vivendo, me desculpem, mas é mais ou menos por aí mesmo. Nós ainda estamos tentando o investimento em nós de desenvolver o amor fraterno que Jesus nos dedicou e nos dedica. Até chegarmos lá, nós vamos através desses ensaios, dessas aproximações, de fazer a caridade e, obviamente, no nível que nós nos encontramos com esse tipo de cálculo, né? Vamos fazer o bem que vai ser bom para a gente no futuro. É assim mesmo, não vamos colocar culpa na nossa cabeça, vai chegar um momento que fazer o bem para nós vai ser algo tão natural quanto respirar. Como Francisco de Assis fazia, como Chico fazia, como a irmã Dulce fazia, enfim, como esses grandes avatares da humanidade. Vamos chegar lá um momento. Por enquanto é mais ou menos por aí mesmo. Chegaram na casa de Adelino e Raquel. Logo na porta encontram Herculano, que era um amigo do Alexandre. Aí Alexandre explica, não, eu chamei Herculano para cá, a fim de que ele pudesse nos ajudar na ambientação aqui do processo todo, e pedi para ele trazer Segismundo. E Herculano falou, não, realmente, Segismundo está aqui dentro. Vamos entrar. Entraram. Era mais ou menos 6 horas da tarde. Adelino, Raquel e o primeiro filho deles, um menininho chamado Joãozinho, a idade de 3 anos, os 3 estavam jantando. E Segismundo estava sentado numa cadeira, recostado. E aí a gente fica novamente intrigado com isso, né? A cadeira era algo material. E Segismundo estava desencarnado, estava lá em espírito. Por que ele podia sentar numa cadeira que era material? Está aí desses grandes mistérios que até hoje eu não consegui desvendar muito bem, né? Tem as minhas teorias, não sei se isso daí corresponde à realidade. O fato é que os 3 da família estavam jantando, Segismundo estava sentado ali numa cadeira, né? E quando Segismundo vê a presença dos 3, se levanta, corre, né? E se abraça a Alexandre. Os 2 eram conhecidos. E o que ele faz? Começa a chorar convulsivamente, o futuro reencarnante, como uma criança, né? Sabe aquela criança que está passando por um problema, quando vê o pai, corre, abraça e chora horrores? Era mais ou menos essa a situação. Alexandre o consola, ouve alguma coisa que ele estava falando e fala assim, meu filho, você tem que estar feliz. Quem de nós não tem as lutas, os dramas, os problemas, as dificuldades? Todos nós somos devedores uns dos outros. Você deve estar feliz com a oportunidade que está sendo apresentada a você agora. Você vai resgatar teus débitos do passado, olha que alegria, felicidade. Segismundo fala, não, eu sei disso, mas estou desanimado, né? Porque Adelino, ele prometeu antes de reencarnar que ia me ajudar aqui. Agora ele reencarnou, esqueceu tudo, está me enviando vibrações de ódio, sabe? Me repelindo. Não estou bem, né? Alexandre fala, meu filho, não fica tão triste assim. Se coloca no lugar dele. Imagina você na situação dele. Talvez você tivesse, né, o mesmo tipo de comportamento. Se ele não quer te desculpar, desculpe você por sua vez. Não piora a tua situação. E aí vai uma lição para a gente, né? Nas situações complicadas, intricadas, do relacionamento do dia a dia, a gente sempre, no alto do nosso orgulho, quer que o outro entenda e peça desculpas para nós. Quando que
Aquele que realmente cresceu e amadureceu não faz esse tipo de exigência. Ele desculpa. Ele toma a dianteira. Ele faz a sua parte. Ah, mas e se o outro não quiser desculpar? Pior para o outro. Pior para ele. Façamos a nossa parte de enviar para o nosso semelhante, seja ele pessoa difícil ou não do nosso convívio, a melhor parte de nós. Porque aí a gente vai estar fazendo o certo, o correto. Vamos estar seguindo e trilhando o caminho adequado. Aí Herculano chega perto dos dois e fala, olha, ele tem andado abatido mesmo, desanimado, né? E Alexandre fala, não, mas isso é natural. Numa circunstância como essa, com esse tipo de reencarne, é normal ele ficar desse jeito. Só que ele está levando a coisa muito adiante. Não é para ficar tão desanimado assim, tão desequilibrado, tão entristecido, né? E aí Alexandre pega Segismundo e o reconduz de volta à cadeira e fala, meu filho, se acalma. Os três ali estão jantando. Você não vai querer perturbar o jantar deles com as suas vibrações depressivas. Vamos acompanhar o jantar dos três. Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma observação? Algum comentário? Podemos tocar o barco? Fala. Eles quem? Não, ele foi. Aliás, ele já estava, já fazia algum tempo, já se ambientando na casa dos seus futuros pais. E essa é uma realidade, né? Em muitas situações de reencarne, aquelas que têm um preparo mais minucioso, o futuro reencarnante, antes de se ligar à matéria densa, já está na casa dos futuros pais, já se ambientando vibratoriamente. E é aí que estava o problema, Otânios. O problema estava aí. Porque nesse processo de ambientação, Adelino já estava sentindo a presença dele. Adelino vai explicar aqui como é que o negócio estava funcionando. O que ele estava sentindo. Ele não sabia que Segismundo ia reencarnar, nada disso, né? Mas ele estava sentindo-se mal. E Segismundo estava desanimado justamente por isso, né? Alexandre foi lá para poder ajudar a situação deles. Pois bem, aí Alexandre, junto com André Luiz, junto com Herculano, né, chegam até o casal que estava jantando, junto com o filhinho Joãozinho de 3 anos de idade. Aí eles acompanharam a conversa peculiar entre Adelino e Raquel. A conversa, né? Porque na verdade quem falava era Raquel. Adelino estava taciturno, conforme André Luiz fala aqui, né? Cara fechada, cara de poucos amigos, falando pouco, monossilábico, né? Eu acho que quem é casado já acompanhou muitas situações como essa, né? Da seguinte maneira, a mulher querendo puxar assunto, né? Querendo puxar conversa. Geralmente a mulher fala mais que o homem. Geralmente. Não se efetuou o negócio que você esperava? E ele, não. Mas você continua interessado? Sim. Você vai viajar na próxima semana? Caso não consiga resolver, talvez. Ela ficou desapontada, coitada, né? Querendo puxar conversa com o marido seco, né? A esposa fez longa pausa, desapontada, né? E falou, mas o que a companhia fala a esse respeito? Dá alguma orientação para você? Nenhuma. Aí ela querendo puxar conversa, ele monossilábico, né? Aí Alexandre meneia a cabeça e fala, não está certo isso não. Ele fala uma frase que eu acho que para quem é casado, principalmente um casamento assim de mais longo tempo, e aqueles que estão começando também, é interessantíssimo. Ele fala o seguinte, que o amor anda um pouco longe quando o casal perde o gosto de conversar entre si. Olha que frase, que é um aprendizado para nós. Os cônjuges que perdem o gosto de conversarem entre si, significa que ali o amor anda um pouco distante. Que frase para nós, né? Você vê uma situação particular, né? Ali, Adelino e Raquel, Segismundo, que aconteceu há 74 anos atrás, porque o livro é de 1945. 1945, né?
Se bobear, o Segismundo está reencarnado até hoje, né? Se ele for um completista, né? Deve estar aí com seus 74 anos de idade e tal, né? Se é que já não completou o negócio, já partiu para o nosso lar, né? Mas é algo tão atual como nos dias de hoje, gente. E aí Alexandre fala, olha, numa situação como essa, Adelino não vai poder ajudar em rigorosamente nada. Vamos fazer com que ele seja tocado nas fibras mais íntimas do seu coração. Aí Alexandre se levanta, porque ele estava sentado à mesa também. Olha que coisa, né? O espírito sentado na mesa, junto com o casal ali, junto com o filhinho também. Alexandre se levanta, dá umas voltas em torno da mesa. Já sei o que eu vou fazer. Colocou a sua mão no coração do menininho, do Joãozinho, 3 anos de idade. Olha só que conversação interessante. Mamãe, por que o papai está triste? Aí, Adelino já levantou o rosto assim, né, admirado. Não sei, Joãozinho. Deve estar preocupado com os negócios. O que são negócios, mamãe? Negócios são as lutas da vida, meu filho. O menino olhou para a mãe e falou o seguinte, papai fica alegre nos negócios? E ela fica sim. E por que ele fica triste em casa? Chute na canela, né, gente? E nisso, o Adelino já deixou de jantar, né, sob forte impressão, acompanhando ali o diálogo da mãe com o filho, e falou o seguinte, olha, meu filho, é o seguinte, né, nas lutas da vida, o teu pai tem que ser alegre com todo mundo, tem que respeitar as pessoas, não pode ser mal educado com ninguém. Agora, aqui em casa, ele pode pensar um pouco mais sobre os problemas que o afligem. Ela foi até educada, né? Quer dizer, lá ele pode ser educado, né? Aqui ele solta os cachorros, é mais ou menos assim. Só que ela foi humilde, né? Foi companheira mesmo. E ele ficou fortemente impressionado com isso aí. O que você está vendo, Joãozinho? Talvez não seja tristeza. Ele está preocupado, pensando em alguma coisa. Aí o menininho olhou para a mãe, olhou para o pai. Que pena, hein, mamãe? Tudo isso sob a influência de Alexandre. Quer dizer, o menino ali estava atuando como médium, se você for ver. De 3 aninhos. Né? Alexandre estava ali jogando o pensamento para poder fazer o quê? Tocar no coração do pai. Então, talvez, os nossos filhos, nessa idade, um pouquinho mais velhos, falem coisas que de repente mexem com a gente, pode ser que eles estejam sob a influência de algum espírito benfeitor. Para que a gente possa pensar ou repensar condutas na nossa vida. Porque a mediunidade existe em tudo quanto é lugar. Desse modo, sutil, não era psicofonia nem nada, mas a gente pode colocar aí sob o ponto de vista de mediunidade intuitiva, sem sombra de dúvida. Aí, depois dessa conversa, parece que uma nuvem de preocupações sumiu do Adelino. Sorriu para o filho e falou assim, o que é isso, Joãozinho? Papai não está triste não, estou feliz. Né? Feliz como naquele momento que a gente foi passear na serra. E a tua mãe tem toda a razão. Toda a razão. Né? Eu estou aqui pensando nos meus problemas. Eu não estou triste. Aí o menininho ficou todo alegre. E ainda sob a influência de Alexandre, o menininho fala, papai, vamos rezar hoje à noite? Aí o pai ficou emocionado. Né? E fala assim, não, tudo bem. Tenho trabalhado muito à noite. Mas essa noite eu vou voltar mais cedo para poder rezar com você. Você já sabe rezar sozinho? Aí o menininho fala, já? A mamãe me ensinou uma prece, uma oração, que eu falo todas as noites para você. E como é que é? O pai pergunta. Aí o menininho coloca as mãos assim, olha para o alto e faz uma prece singela, em que ele pede para Deus proteger o pai nos caminhos da vida. Para que Deus o protegesse nas lutas da existência. Aí amoleceu de vez o homem, gente. Aí não teve como, né? Aí ele vira para a esposa e fala o seguinte, olha, essa conversa me fez um enorme bem. Realmente eu tenho andado desalentado, coração apertado, porque eu estou sendo vítima de pesadelos sistemáticos. Aí é que está, Tânios. E a mulher fala, mas como assim? Pesadelos? Já faz algum tempo. Toda noite antes de dormir, já sinto uma ansiedade, é como se eu sentisse uma sombra se aproximando, meu coração dispara, aí quando eu durmo,
parece que vem até mim um homem, como se fosse um mendigo estendendo as mãos em busca de auxílio, mas quando eu olho o rosto daquele homem, eu sinto um pavor terrível. Parece que aquele indivíduo é um inimigo, vai fazer mal para mim, vai fazer mal para a família. E aí eu acordo, sobressaltado. Aí a mulher fica preocupada e fala o seguinte: olha, não seria melhor você procurar um médico? Talvez você esteja com algum desequilíbrio nervoso. E ele fala o seguinte: olha, pensei nisso, mas essa conversa que eu tive agora há pouco com o Joãozinho, talvez ele tenha razão. Há muito tempo eu esqueci do meu contato com Deus, da minha fé. A minha mãe, desde pequenininho, me ensinava a rezar, a enxergar a bondade de Deus nos caminhos da vida, em tudo que acontecia. Cresci, vieram as emoções dos sentidos, vieram os problemas da vida, me esqueci de Deus. E a gente não se enxerga, pessoal, muito aqui no Adelino, se enxerga, né? Quando criança, vendo tudo bonito, tudo colorido, sob a proteção dos pais, com aquela pureza que as crianças têm, com aquela assertiva que as crianças possuem, aquela visão positiva de tudo. Mas aí a gente vai crescendo, aí vem a bagagem das reencarnações passadas, e aí vem as lutas, vem as dificuldades, as decepções, os problemas, as dores, as perdas, as doenças. E quantas vezes nós, numa situação como essa, nós abandonamos o nosso porto seguro. Nós esquecemos do nosso contato com o Criador e nos deixamos levar pela luta da vida, nos comportando como animais civilizados, em muitas situações. Talvez era o que estivesse acontecendo aqui com Adelino. E ele falou: olha, eu vou passar a repensar minha conduta. Essa noite eu vou voltar mais cedo do meu trabalho para poder rezar. Aí o menininho ficou feliz. Vou fazer todas as preces que eu sei. Como a criança fala, né? Daquele jeito espontâneo, né? E aí, Adelino se levanta, se despede da mulher, e Herculano fala: olha, faz muito tempo que ele não se despede da mulher com esse carinho todo, com essa delicadeza toda. E foi embora trabalhar. Era 6 horas da tarde, mas ele voltou para o trabalho. Né? E André Luiz ficou meio encucado com aquilo, né? Mas por que tanto cuidado com a aceitação do Adelino? Alexandre era um espírito superior. Ele estava acompanhado de outros espíritos superiores ali, os construtores, que iam ajudar no processo reencarnatório. Eles podiam transpor todos os obstáculos. Pouco importa se Adelino estava aceitando ou não Segismundo, né? Aí Alexandre lê o pensamento dele e fala o seguinte: ó, nós não podemos e nem devemos forçar ninguém. Precisamos das boas disposições de Adelino para o processo de reencarne. E nisso Alexandre orienta Segismundo quanto à conduta mental, falando o seguinte: olha, pensamento positivo, confiança, para que você possa nos auxiliar no processo do teu reencarne. Gente, até aqui, dúvidas, perguntas? Alguém quer fazer algum tipo? Fala. Ocorre às vezes, por exemplo, o pai, nesse caso aí, não está aceitando o espírito reencarnante e por isso não vingar a reencarnação? Nesses casos, o mais comum de acontecer talvez um aborto espontâneo é quando a própria mãe rejeita. Do pai é o seguinte: o pai tem uma influência no próprio processo de formação do futuro corpo físico? Ele tem. Né? Nesse capítulo e no próximo, fala bem a respeito disso. Que os moldes mentais do pai, que as vibrações do pai, eles auxiliam. Mas a mãe é outro nível. Porque a mãe, quando ela está gestando, ela é médium 24 horas. Médium do futuro reencarnante. Não é à toa, talvez, que alguns gostos e alguns desejos peculiares que surgem durante a gravidez, né, surgem por conta do próprio reencarnante. São as ideias, os pensamentos, as vontades do reencarnante agindo ali sobre o psiquismo da mãe. Então, uma mãe que no processo de gestação rejeita firmemente a criança, existe uma maior
probabilidade de acontecer ali, né, de não vingar, um aborto espontâneo. Do pai pode ser que aconteça? Acredito que sim, mas eu acho bem mais difícil. Né? A mãe é sempre ali, do processo todo ali, a atriz principal. Pegando o gancho disso daí, e quando o processo, vamos dizer, é inverso, quando a criança ou não quer nascer ou quer adiantar demais os prematuros, que alguns, vamos dizer assim, vingam, outros não. Aí algumas situações podem acontecer, algumas. A primeira, um aborto espontâneo também. Né? É como se o reencarnante, ele de repente, usando do seu pensamento, da sua vontade, ele desse um passo para trás. Surgiria ali um aborto espontâneo. Acontecendo o nascimento, das duas uma, né? Pode ser uma criança revoltada, né? Ou pode ser alguém que falou assim, já que eu reencarnei mesmo, vamos lá, vamos tocar o barco. Ou pode ser em algumas situações que a criança ali reencarne com certos sinais e sintomas de autismo. Né? Uma das explicações para o autismo clássico, porque hoje em dia nós temos o espectro, né? Autista. Uma das explicações para o autista clássico é justamente aquele que não aceitou o processo de reencarne. Ele se fecha no próprio mundo. Né? É uma característica clássica daqueles que têm um estado um pouco mais grave, de mediano para grave. Vai de cada caso, sem dúvida. Fala. Muito bem lembrado. Bem lembrado. O que o Daniel falou ali é uma coisa que também pode acontecer mesmo, e isso é muito comum. Por malformações fetais, a gravidez não é levada adiante, acontece aborto espontâneo. E isso acontece quando existe necessidade de reajuste do organismo perispiritual do reencarnante. O perispírito não tem a energia necessária para suportar a formação do futuro corpo físico. E acontece um aborto espontâneo. Né? E isso pode acontecer em diversos ensaios, até o perispírito suportar convenientemente a formação de um futuro corpo físico. Mas aí a gente vai conversar bastante, mais para frente, a respeito disso aí. Fala, Lenise. Daniel, fiquei pensando aqui a questão do adelino, o quanto nós temos do plano material, plano reencarnatório. Pode ir por água abaixo. Pode. Porque já estava nessa luta interna entre aceitar ser adotado, o plano reencarnatório dele, aceitar ou seja. Porque quando a gente está desencarnado, a gente tem uma visão espiritual de tudo. Nós sabemos que, eu tenho que reencarnar aqui com o meu desafeto, para que a gente, lá embaixo, juntos, a gente possa reconstruir o nosso caminho. Né? Para que possamos fazer novamente as pazes. Do lado de lá, a visão que a gente tem é essa. Mas quando a gente reencarna, com o choque biológico da reencarnação, esquecemos. E aí o que acontece? Com muito mais frequência, nos apegamos mais aos próprios desejos, às próprias vontades, ao egoísmo, do que à vontade de Deus. E aí vem as inúmeras dificuldades que a Adelina estava experimentando e que a gente, vez ou outra, experimenta na nossa reencarnação também. Fala, Alexandre. Nesse caso aqui já era uma aproximação. Agora, a ligação magnética inicial é justamente quando acontece o contato ali espermatozoide e óvulo, quando acontece a fecundação. Ali, né? E dizem alguns aí, até mesmo antes, o espírito já está ligado até ao óvulo que vai ser fecundado, antes mesmo de acontecer a fecundação. A ligação magnética. Mas a aproximação com os futuros pais acontece muito antes. Né? Bom, vamos lá então. Aí Adelino sai para trabalhar. 7 horas da noite ele saiu para trabalhar, né? Estranho esse horário dele, mas saiu para trabalhar às 7 horas da noite. E nisso, chega, né, alguns amigos espirituais do casal e de Segismundo. Olha que coisa mais bonita, né? Quando a gente vai reencarnar, amigos nossos do lado de lá dão aquela maior força. Mais para frente, nós vamos perceber, mais para o finalzinho desse capítulo, que mais de 100 espíritos, no quarto de Adelina e Raquel, acompanharam a ligação inicial de Segismundo à futura forma física. Amigos de Adelino, de Raquel, de Segismundo, fora aqueles espíritos construtores ali, técnicos, relacionados diretamente ali com o reencarne. Né? E aí Alexandre conduziu a palestra, a conversa afetuosa, técnica,
né, leve com aquele pessoal todo, e depois de algum tempinho, Adelino chega. Chega para o jantar, para o jantar ele tinha jantado, né? Chega para a família, e aí aquela alegria toda, o papai chegou mais cedo, e acontece algo que nos dias de hoje é meio difícil. Adelino, Raquel e o Joãozinho sentaram para poder conversar. 1 hora ou mais de conversa afetuosa, elevada, de boa leitura. 1945. Tinha celular, existia tablet, Netflix, videogame. Hoje em dia, se fosse a situação de 2019 lá, né, Adelino já chegava com smartphone, Raquel estava lá com outro smartphone e provavelmente o Joãozinho estava com tablet. Não ia ter conversa afetuosa, leitura então muito menos, né? Conversa no WhatsApp. Pois é, mas 74 anos atrás aconteceu 1 hora de conversação boa e boa leitura, né? E aí a mamãe falou o seguinte: Joãozinho, está na hora de dormir. Mais uma coisa que você não vê nos dias de hoje, né? A criança obedeceu. Facinho foi dormir. Hoje em dia, nossa senhora, meu Deus do céu, que dificuldade. E aí Joãozinho falou o seguinte: papai, você sabe o que a gente tem que fazer antes de rezar? O que, meu filho? Temos que chamar os mensageiros de Deus. E aí Adelino fala: então chame eles por nós. Aí ele estendeu as mãos, né, pronunciou algumas palavras lá e entraram para o quarto. Aí Alexandre vira para o André Luiz, para as demais pessoas: estamos convidados para as suas orações mais íntimas. E entraram no quarto, né? Lá o Joãozinho fez todas as preces que ele sabia fazer, né? Fez o Pai Nosso, deitou para dormir, e aí logo em seguida Adelina e Raquel se recolheram para o seu leito, se cobriram, começaram a dormir. Aí Alexandre fala o seguinte para André Luiz, para Herculano e para 3 espíritos que estavam ali junto deles, que eram espíritos amigos de Raquel: agora é a nossa vez. Precisamos urgentemente fazer com que Adelino seja esclarecido da sua situação com relação a Segismundo. Fizeram uma prece, e André Luiz notou que na prece as energias mentais daqueles espíritos se uniram num todo luminoso e se derramaram sobre o casal. Nesse exato momento, Raquel sai do corpo, toda iluminada, leve, feliz. E ela se depara com quem? Com a avó dela. Aqueles 3 espíritos que estavam acompanhando André Luiz, Herculano e Alexandre, daqueles 3, um deles era a avó materna de Raquel, já desencarnada. As duas tinham muita ligação. Então Raquel sai do corpo e vê a avó, fica feliz da vida, né? Aí a avó fala: olha, minha filha, vamos agora ficar em silêncio, fazendo as nossas preces, e ela aceita. Dali a pouco, sai Adelino do corpo, pesadão, com aquela dificuldade de sair do corpo, né? Com uma aura pesada, escura, né? Olhando o quarto assim, assustadiço. Aí Alexandre fala o seguinte: está vendo a lição, André Luiz? Adelino e Raquel são espíritos associados de muitas existências. Vieram juntos muitas vezes. Atualmente estão na condição de marido e mulher. Partilham do mesmo cálice de dores e alegrias. No entanto, a vida mental deles é diferente. E é difícil você encontrar casais que vivem no mesmo plano mental. Raquel saiu do corpo e encontrou a avózinha. Adelino só vai conseguir ver Segismundo. E nesse exato momento, Adelino solta um grito de pavor. Ah! Porque ele viu Segismundo sentado numa cadeira. Olha que coisa. Raquel fazia o que podia para a felicidade da família. E Alexandre fala uma frase fantástica, gente. Aquele que faz o que pode, colhe a paz. Então ela não precisava ser alertada, orientada, esclarecida, nada. Já estava fazendo a parte dela. Por isso que ela estava feliz e radiante. Já o marido, coitado, só se sintonizava com quem? Só com Segismundo.
E aí acontece com o Segismundo, com o Adelino, algo que eu tenho certeza que todo mundo aqui, ou pelo menos muitos, já passaram. Sabe aquele sonho que você tem, que você está com um baita medo, e você tenta correr e não sai do lugar? E te dá aquela aflição terrível, né, de estar chegando perigo ali e você não está conseguindo sair do lugar? André Luiz descreve algo parecido. Quando Adelino vê Segismundo, é o pesadelo dele. O que ele faz? Como uma criança com medo, ele tenta voltar para o refúgio dele. Qual que era o refúgio dele? O corpo. Só que ele estava pesadão, em virtude das vibrações pesadas, ele mal conseguia sair do lugar, né? Querendo voltar para o corpo. Se ele voltasse, ele ia acordar provavelmente naquele impacto, suando, né? Ofegante, com um pesadelo de novo, né? Mas Alexandre não deixou. Estende as mãos a ele, dá um passe nele, e aí Adelino vê Alexandre. Que coisa, né? Singular, né? De um lado, ele vê o Segismundo, a figura estranha de Segismundo. Do outro, a figura resplandecente de Alexandre. Adelino viu isso, né? E aí ele começa a tremer de medo. E logo associa, né? Bom, meu filho rezou, apareceu um mensageiro dos céus. E qual foi o pensamento dele? Veio o mensageiro da luz para poder me afastar do fantasma, para poder me ajudar nesse pesadelo. Aí Alexandre fala, Adelino, meu filho, Deus te abençoe. Como é que você está? Adelino, tremendo de medo. Mensageiro dos céus, me ajude, pelo amor de Deus. O que você está precisando, meu filho? Aquele fantasma ali está me enlouquecendo. Afasta ele daqui para mim, por favor. Aí ele pensava na cabecinha dele, obviamente, que Alexandre ia espantar o fantasma, né? O espantalho que estava atormentando a vida dele. Não. Alexandre dá uma dura nele, com afeto. Fala assim, Adelino, cadê as tuas noções de solidariedade, meu amigo? É fácil amar quem nos ama. É fácil você admirar os bons. É fácil você exaltar os justos. É fácil você querer os amigos por perto. Mas isso daí já é coisa que nós já alcançamos em virtude da nossa evolução. Trabalho feito. E com aqueles que nós temos problema? É justamente essas pessoas que nós devemos oferecer a melhor cota de nós. Pessoal, isso daí é lição para a gente. Aliás, a lição não é nova, já está lá em Jesus, quando ele nos falava de que se a gente amar somente aqueles que nos amam, o que a gente estaria fazendo demais? Os maus fazem isso. Os maus amam aqueles que o amam. Difícil é você ter caridade, tolerância, paciência com os nossos desafetos. E nós temos, né? Desafetos. Nós temos pessoas difíceis na nossa vida, sem nos lembrarmos que provavelmente nós também somos difíceis para a vida daquela pessoa. É comum a gente falar isso, né? Ai, fulano, difícil para mim. Você não sabe, você pode ser difícil para ele também. Não é? Alexandre fala isso. Recebe com caridade essa pessoa que está batendo a tua porta. Olha a dificuldade dele. Não te doía, ou não te doeria a indiferença dos outros? Se alguém te chamasse de fantasma, você ia achar bom? Né? Porque ele chamou Segismundo de fantasma. E ele olha para Segismundo assim, meio receoso. Olha para Segismundo, olha para Alexandre e fala, me ajuda então. Aí Alexandre chama Segismundo, aproxima os dois e fala o seguinte, olha, esse Adelino, esse é Segismundo. Está precisando da tua cooperação, meu amigo. Recebe ele em nome do Cristo. Aí Adelino estende as mãos, aperta a mão de Segismundo. E Segismundo fala, me perdoa, meu irmão, e me ajuda.
E aí Adelino fala, pode contar comigo, você é seu amigo. Nisso, Segismundo tem um gesto espontâneo de humildade, se abaixa e beija as mãos de Adelino. Beija as mãos daquele que no passado ele tirou a vida. Olha que maravilha que é a instituição família, que aproxima, através dos laços consanguíneos, os desafetos do passado. Se não fosse através disso, pouco evoluiríamos nesse planeta. Ali nós temos um assassino e a vítima que estavam reatando as pazes. A velha amizade do passado, perturbada pela paixão desenfreada. Quando Adelino viu o Segismundo beijando as suas mãos, pensou, poxa, não pode ser mal um sujeito desse. Quando ele pensou assim, André Luiz descreve um fenômeno singular. As pesadas nuvens escuras que estavam aderidas ao corpo perispiritual de Adelino começaram a se desfazer de alto a baixo. E aí ele ficou resplandecente. Herculano comenta com André Luiz, o perdão dele foi sincero. O trabalho inicial de aproximação da reencarnação estava feito. Alexandre dirige umas palavras afetuosas a eles e pede para Adelino, pode voltar para o corpo. Serviço feito. Adelino volta, acorda, Raquel acorda também, e eles começam a tocar impressões, né, a respeito dos sonhos que eles tiveram. Alexandre vira para Herculano e fala, fizemos bastante coisa em poucos minutos. E fala para Segismundo, semana que vem, meu querido, semana que vem, nós estaremos aqui a fim de efetuar sua ligação inicial com a matéria. Pensamento positivo, confiança, fé e esperança. Aí Segismundo já estava mais calminho e mais confiante. E André Luiz também pensando, né? Mas por que esse cuidado todo, gente? Eles eram espíritos poderosos. Mais uma vez André Luiz com aquele pensamento. Será que era tão importante a aproximação dos dois assim? Sabe o que Alexandre responde? Fala assim, André, vem para cá, meu filho. Seguinte, cada ser humano é como se fosse um planeta, um mundo. Cada mundo tem seu céu. Cada ser humano tem a sua mente. Do céu vem a chuva que aduba a terra e gera vida. Mas pode vir também a tempestade que arrebenta tudo. A mente, a mesma coisa. Uma mente equilibrada, sadia, oferece vibrações de paz e equilíbrio para os trilhões de células do corpo físico. Já uma mente desequilibrada e doentia envia vibrações de desequilíbrio e doença para os trilhões celulares existentes no corpo físico. Mente sã e corpo são. É assim que a coisa funciona. A mente desequilibrada com ódio de Adelino, preste atenção, estava destruindo os espermatozoides lá da sua bolsa seminal. Ele poderia até ter o contato sexual com Raquel, mas não ia acontecer fertilização. E aqueles espermatozoides sobreviventes, em virtude da mente com vibrações nocivas, tinha a sua cromatina, o seu DNA deformado. Interferiria inclusive nos genes do caráter. Então, era muito importante a mente de Adelino estar equilibrada para que ele pudesse, através de uma mente equilibrada, gerar células, gerar espermatozoides em bom estado, para que houvesse a fecundação. E ele termina esse trechozinho que nós vamos terminar agora com uma frase incrível. André, quando a gente exalta a necessidade do amor, não é aquele amor simplesmente por obrigação religiosa, não, porque o amor é a base do equilíbrio da vida. Uma mente saudável, positiva, alegre, vibrante,
o corpo responde do mesmo jeito. Uma mente depressiva, raivosa, odiosa, o corpo responde também do mesmo jeito. De um jeito depressivo, raivoso, doentio e desequilibrado. Então nós temos nas nossas mãos a chave para a nossa doença ou para a nossa saúde. Né? Caso estejamos doentes, ou para piorar a doença nossa, ou para suavizar o processo de doença. Lembrando sempre que indivíduos bonzinhos e totalmente de acordo com as leis divinas, nós não somos. Somos provenientes de um passado complicado. Talvez a nossa mente hoje esteja diferente, mas as consequências estão vindo na forma de dificuldades com os outros e na forma de dificuldades orgânicas ou mentais. O que a gente pode fazer é aquilo que o seu Gilberto leu, agora há pouquinho, na nossa introdução aí. Se somos escravos do passado, somos também senhores do futuro. Eduquemos o nosso pensar, porque o nosso corpo vai responder. Esse corpo pesadão e tudo mais, ele é mero fantoche da nossa mente. Tenhamos isso na nossa cabeça. Semana que vem a gente continua esse capítulo. Não acabou não, mais umas 3 semanas, fácil, vamos na reencarnação de Segismundo.